Nem eu nem esperava. Não, foi do nada, mas estou aqui. Legal, legal. Não, mas vai ser legal te ouvir. E aí, Dia, como é que você tá? Tô ótimo, querido. Melhor agora. Ou então, cara, deixa eu te falar, é muito complicado isso que você está comentando, por conta que, por exemplo, a experiência que eu tive lá na Irlanda foi muito interessante, por conta que, assim, a primeira coisa que eles começaram a fazer é realmente, não igual a gente faz no Brasil, mas realmente dissociar religião, entendeu? Sim, Tá conseguindo me escutar direitinho? tô escutando. Não, beleza. Então, foi um pouquinho das coisas que eu aprendi lá. Quando a gente chega a ver, pelo menos, principalmente de onde surgiram os movimentos LGBTQI, a gente hoje em dia para até o item, é muito importante a gente. Vocês falaram todas as nomenclaturas, não dá para falar todas porque é muito. Inclusive, é até um apelo que lá fora já está começando a ganhar força, em cidades como São Paulo. São Paulo está ganhando também, que é a parte da, em vez de chamar de parada gay ou parada LGBTQ, chamar de parada da diversidade, que é muito importante a gente lembrar que Ai, até mais bonito, né? é bonito, eu acho que engloba mais gente, né? Eu acho que o mundo é diverso. Só de intersexualidade, por exemplo, que é o I que a gente fala, a gente tem Aham. 40 diferentes, então é complicado da gente falar. Mas voltando, quando a gente fala de políticas, principalmente colocar um tal de um político, né, um político gay dentro do sistema. Na Irlanda foi muito engraçada a forma como ocorreu, porque a primeira coisa, lá é um país extremamente católico. Então, se você for lá hoje, existem pequenos grupos que são homofóbicos, que vai lá, que bate, assim como no Brasil. Mas é muito, não é grande, não é com tanta expressividade, não tem apoio da população. Por quê? Porque lá eles tiveram políticas de incentivo à diversidade dentro do sistema público, dentro da política. Então é mais ou menos assim. Muito legal. Mais ou menos assim. Por que os Estados Unidos está tendo toda essa força no movimento negro agora, né, contra o racismo? Porque eles tiveram um Uhum. presidente, entendeu? Então, a partir do momento que você tem as minorias representando as pessoas, as minorias tendem a ganhar voz. E se você dá voz para as pessoas têm mais autonomia e mais coragem para protestar em favor dos seus direitos. Então, por isso que eu te falo, se a gente tem problema de racismo, bora colocar negro na política. Se a gente tem problema de machismo, bora colocar mulher na política. No Brasil, só nem 30%, se eu não me engano, o dado é muito pequeno, é 20, 15% das Muito. mulheres que estão na política. E isso é porque é cota, não sei se você sabe. Em uma eleição, igual, vai ter eleição municipal. Existe uma cota, 30% da chapa eleitoral é obrigatoriamente mulher. Então, eles têm que obrigar, colocar um número mínimo de mulher para a gente poder Ter o equivaler equilíbrio. o equilíbrio e poder corrigir esses problemas políticos que a gente tem que vem desde a nossa história. E o mesmo vai valer para Aham. mulher, para negro, vai valer para gay, vai valer para todo mundo. Entendeu? Sim. E eu acho muito louco isso, sabe? Aham. Porque é que nem eu falei, ainda colocando, voltando aos gays, né? É muito Aham. pouco, eu acho que não é inserido de uma forma assim maior, sabe? Que a gente ouve muito dentro da política. A gente não ouve isso dentro da política. A gente só ouve, tipo, se existe um político gay lá dentro, a gente só ouve, ah, é gay, é viado. A gente só ouve isso, a gente não ouve exatamente. Nossa, é muito doido. Não é um ser humano, é um gay, sabe? Dentro da política. E o mais engraçado é que a gente está falando muito agora, discutindo sobre o poder de fala. O poder de fala, a gente está falando em relação a gente, nós, no sentido de privilegiado. Por mais que eu não sou tão branco assim, eu tenho um pouco mais de melanina, eu posso me considerar branco e privilegiado por conta do meu status social, da minha condição financeira. Então, eu tenho um pouco mais de voz na sociedade. Mas agora, o que a gente tem que levar em consideração no sentido do poder de fala? Se a gente, como sociedade, a gente não escuta uma mulher falando, um negro falando, um gay falando, sabe o que vai acontecer? O mesmo fenômeno que acontecia com o Clodovil. O Clodovil era um representante na política dos gays, que ele era um cara muito inteligente. Só que as pessoas assistiam os vídeos do Clodovil como comédia, para rir. Porque ele tinha um jeito engraçado, um jeito debochado de falar, mas ninguém assistia. Você perguntar, o que você fala sobre o Clodovil? Ele era engraçado, era um mas ninguém conhece Aham, todo o estudo de toda aquela capacidade intelectual que ele tinha. E é isso que a gente sim. precisa mudar da gente.
E essa mudança acontece simultaneamente com a política. Não é que se você mudar a política, você vai mudar a sociedade. Ou se você mudar, você muda a política. Não. É a gente caminhando dia a dia para poder melhorar os dois âmbitos, sabe? O social e o... Aham. As duas pontas, né? Até elas tem que ter essa linha entre essas duas pontas. É muito cheio de curva, sabe? Tem hora que eu mesmo não entendo, tem hora. Não sou político, você que sabe da política, mas assim, eu tento falar da política da melhor forma. Voltando, acha que deveria, você está inserido aí, eu acho que você está arrasando. Tem você, tem outros políticos na cidade também, né, que a gente conhece. Então, Uberaba, eu acho que está ficando bem servido. E vocês não trazem só esse tema, ser gay, né? Antes que alguém pense, então vai ter um político gay e vai falar só sobre as diversidades. Não, gente. A questão é a mesma luta que as mulheres tiveram para estar inserida na política, os gays também têm a capacidade também de estar lá dentro e inserir um assunto melhor, não só sobre a diversidade. Com certeza, com certeza. E principalmente, quando a gente fala de diversidade, Ó, o o Léo Brasil falando, a educação é a chave de tudo, é verdade. sempre, não, gente, a base de tudo é sempre a educação. É sempre a educação. E essa é uma parte que eu acho que pega quando a gente fala dos LGBTQI. Porque essa galera, na grande maioria das vezes, não podem estudar porque são expulsas de casa. Já começa aí o problema. Quando não são expulsas de casa, são expulsas da escola pelo bullying. Ó, o viadinho, ó, aquela brincadeira que é agressiva. Então a criança Uhum. não de ir para a escola. O pai, na grande maioria das vezes, da nossa geração, aqui no Brasil, provavelmente não teve uma infância tão legal, teve uma infância mais sofrida. Então, só o fato do filho estar na escola já é uma vitória. Então, por exemplo, se o meu filho está na escola sofrendo ou não, não faz diferença. O importante é ele estar na escola. Uhum. E isso é um problema. Então, a partir do momento que a gente Muito. tem toda essa galera que sofre todo esse preconceito desde a escola, dentro de casa, como é que essa pessoa vai ter cabeça para estudar? E se a gente não tem uma educação pública de qualidade ainda por cima? Então, é tão complicado, é tanta coisa que a gente tem que lutar contra, que é o que eu te falo, a base é sempre a educação e o respeito. Nossa, falou tudo. Respeito e educação. Porque isso aí que você está falando, de uma criança numa escola, onde você já vê nela que ela vai sofrer, porque a gente vê, né? Hoje eu sou adulto, se eu sofrer antigamente, eu não percebi. Mas Uhum. assim, você que é pai, você percebe que seu filho tem uma tendência a ser gay ou tem uma diferença dos outros amiguinhos, gente, é a hora de ter uma educação mesmo. Porque o que Com- falta é educação de casa, né? De aquele apoio. Se você tiver uma diferença. Porque é difícil, né? Eu concordo com a galera que fala: nossa, como é que você vai inserir esse papo de gay, de diversidade para uma criança? Ok, não vamos falar sobre isso, mas vamos ensinar para ele que tá tudo ok, que tá tudo normal se tiver uma diferença entre todos. Uhum. É verdade. Não, eu concordo perfeitamente. E as pessoas, às vezes, elas esquecem, elas atribuem, quando a gente fala, elas sempre vai falar, nossa, mas eu tenho um amigo gay que ele é médico, eu tenho um amigo gay que ele é isso, que ele é aquilo. Mas quando a gente fala, a gente está levando em consideração que é a maior parte do país. É a galera que não tem essa condição social, que não tem todo esse aparato psicológico, uma família. E o que é mais engraçado disso, que quando a gente entra nos LGBTQI de maior classe social, a gente entra em outros problemas psicológicos. Por exemplo, aquele Uhum. negócio, meu filho é gay, mas ele é médico. Então, aquele rapaz gay da classe média, ele está sempre buscando uma perfeição. Quer ter o melhor corpo, quer ter mais dinheiro, quer ser o maior exemplo, que é como se ele tivesse que provar para a sociedade o tempo inteiro que ele é uma coisa que a família inteira e a sociedade diz que ele não era. Sim. Então, com isso é muito complicado. Dessa maneira, você começa a descobrir que o próprio preconceito vai, vai entrando dentro do próprio movimento, de dentro para fora e de fora para dentro. E por causa disso, várias vezes ele perde a força. Eu peguei o que o outro estava falando, eu esqueci o nome dele. Tem que parar essas referências. As referências são péssimas. Ele É é pé, médico. O Vini é isso, mas ele é gay, mas ele é isso. Gente, para com isso. é péssimo, sabe? Ninguém está aqui para provar nada que é melhor que ninguém. O importante é sempre a gente só estar na luta,
Entendeu? A gente, quando consegue, por exemplo, Diego, você está aqui, você tem alguns seguidores, você tem bastante seguidores, você conseguiu um nível de. Você aparece mais. Então, acaba Uhum, com um pouco mais de responsabilidade com o que você vai falar, certo? uhum, A mesma, perfeito. a mesma coisa quando a gente tem uma. Que a gente está, vamos dizer assim, um degrau acima. Não é certo falar dessa forma, mas quando a gente está aparecendo mais, as cobranças começam a ser maiores também. E eu tô É uma consequência. LGBTQ, LGBTQI. Entendeu? Às vezes, se tu fosse um cara, um hétero normal, tu não teria as cobranças, porque é simplesmente assim, nossa, você tem que tomar cuidado, você não pode falar, por exemplo, de sexo, assim como um cara hétero poderia estar falando aqui. Sabe o que tem? Então, é muito complicado, é realmente muito complicado mesmo. A base desse negócio sempre vai ter educação e o respeito, claro, e é o que eu te falo. Sempre. Tem. E para todos os tipos de preconceito, né? Que a gente está abordando o LGBTQI e com o mais, né? Que o mais é amplo para famílias, amigos e etc. É para todo mundo. Entendeu? A Uhum. gente não está entrando de GLBTQI aqui só para nós. Não, é para todo mundo ter um conhecimento, porque às vezes as pessoas não entendem o que são essas siglas. Elas não dão importância o que é uma sigla. Elas não entendem que isso é importante para uma determinada pessoa que está entrando agora nesse meio. Ou aquela que não tem conhecimento e também não é desse meio. Mas o mais nessa sigla está aí para todo mundo se unir, entendeu? Mas sabe por que que acontece? É mais ou menos assim. Eu acho que a questão, o ser humano, a gente foi feito, o nosso design, o nosso cérebro foi pensado para não esforçar tanto. Então, quando a gente vê uma coisa diferente, você tem duas opções. Você tem que se esforçar para entender e respeitar, ou você pode isolar e ignorar. E a galera tende a ir pelo lado mais fácil. É sempre isso. É a mesma coisa quando a gente entra no privilégio. Por que, que o machismo está tão Uhum. longe de acabar? Porque a gente que é homem, por mais que a gente sofre do machismo, minha bateria, por mais que Sim. sofre com o machismo também, é muito mais fácil Uhum. em algumas situações a gente falar, Tô te entendeu? ouvindo. Uhum. A gente acha que tá travando. Mas enfim, é muito mais fácil a gente se calar. E aquele caso, simplesmente, a gente entra na parte mais difícil, onde as minhas olheiras começam a aparecer aqui, porque a partir do momento que a gente se cala em uma situação de injustiça, é que a gente está do lado do opressor. E de opressão, a gente está por aqui. É a dor de cabeça que vem, né? Ela reage no corpo. É, mas é mesmo. Ó, a Gabi falou: a necessidade de rótulos sociais para ser aceito, uma busca incessante de encaixar que não tem necessidade. É Cara, verdade. então, eu concordo completamente com ela. Esse negócio do rótulo, eu sonho, talvez eu e você a gente não vai ver, mas eu sonho por uma realidade que a pergunta se você é, eu acho que a pergunta se você é gay não deveria nem existir, mas tipo assim, você se relaciona com homens ou mulheres? Não faz diferença nenhuma. Porque não faz. Aham. Porque não faz, sabe? É uns negócios que, tipo assim, a galera tá preocupada mais com o que você dormiu na noite anterior do que com o seu currículo. Não tinha nada com os negócios, velho. Nossa. Não, Mas, e é um absurdo, mano, porque assim, é tão legal a gente tomar conta da nossa própria vida e é tão legal a gente apoiar coisas legais também, né? E, gente, ser gay, diversidade é muito legal. E a diversidade tá para todo mundo, tá? Não é só para os gays, não. A diversidade é um leque gigantesco que serve para homem, para mulher, para gay, para o mundo. pois é, e o pior, o que é mais interessante, é que se você for parar para ver, eu fiquei impressionado. Quando eu estava lá na Irlanda, eu estava conversando, eu fui em algumas reuniões sobre isso, eu aprendi bastante coisa. Se você for ver, é uma discussão muito de militância, mas eu vou ter que falar. Sim, Quando a gente rotula as pessoas, quando a gente segrega, coloca cada um no seu nicho, o capitalismo vai se aproveitar disso. Então, é no sentido de assim, óbvio. então vai ter que ter a balada do hétero, a balada do gay, o lugar do tal. O que a galera. E você sabe que isso é real. Você sabe que isso é Não, real. muito real, muito real. Eu acho que uma coisa muito interessante é que é mais ou menos assim. Não precisa ter uma bandeira ou uma placa falando que é proibido um gay entrar. Mas é toda a situação. Eu vou te dar um exemplo. Lembra as festas de República de Uberaba? Sim.
Por que que não dava nenhum gay lá? Porque se tiver um casal gay beijando nessa balada, os olhares, sabe? Toda a situação, todo o em volta vai ser um lugar que ele não vai se sentir bem-vindo. A gente fala que ele vai ser expulso, mas não é que ele vai ser expulso explicitamente, vão expulsar ele de lá. Sendo que isso existe. É muito provável que o caso Opa, com certeza. realmente expulso. A pressão também que ela vem indiretamente. Então você sente os olhares, os comentários. O isolamento, né? Você é isolado. Então, você vai se sentir bem-vindo nesse local? Não. Então, aí o que acontece? De Muita forma. gente tá dessas bandeiras, desses que a Gabriela falou, de ficar separando, né, segregando desses títulos para poder criar ambiente para cada pessoa separada. E isso é um erro grotesco. Isso é um erro grotesco. Do mesmo jeito que já foi com o negro, cara. Você não lembra o apartheid? Tinha lugar para branco, lugar para preto. Faz sentido isso? Gente, não faz. Nenhum. Então, Nenhum. E tipo, eu não então, entendo como. Eu não entendo, Vini, como ser humano. É porque nós estamos falando sobre um tema. Mas assim, se a gente for colocar várias situações e a gente fala, nossa, tem cabimento? Gente, não tem. Não é possível que um ser humano não viu isso dessa forma. Isso não tem cabimento. Não tem cabimento. Preto, branco, gay, não gay. Tipo, gente, todo mundo é igual. Eu acho que é uma questão de respeito entre todos, sabe? O Igor da Yag Valley falou: hoje em dia, o hétero cisgênero que sempre nos coloca em uma caixa. É muito, muito. é exatamente o que nós estávamos falando lá. É o É, que nós estávamos falando. é muito. É o tal do rótulo mesmo, né? É o rótulo. Ele falou de novo: hoje em dia, Os rótulos é, fluidos que vêm para dizer que não existe caixa. É, exatamente. É, aham, eu acho que é muito subjetivo, sabe? Você ficar. Sabe que é uma coisa que é muito interessante? Eu acho que a primeira coisa que a gente já tem que entender quando a gente fala. Eu vou citar o exemplo aqui da roda, o homem gay. Sabe? aham. Entre o homem gay extremo e o homem hétero extremo, tem uma linha, tem um degradê, sabe? Que tem várias. Sabe, tem vários graus de bissexualidade que isso não vai dizer, entendeu? Aí, por exemplo, é muito simples assim. Beleza, beijou um homem é viado. Aí acabou, cara. Aí acabou. A partir do momento que o cara vive com essa pressão que a própria sociedade impõe, ele vai ter que É achar o lugar péssimo. dele. Então, das duas, uma. Ou ele vai se encontrar, ou ele vai se encontrar no movimento gay, ou ele vai se encontrar no movimento hétero. Nesse mesmo movimento, fazer parte. Sim, sim. Ele encontra um grupo que de repente ele nem dava tanta ideia, né? Acho que a bateria do Vini acabou. Vamos esperar. Voltou. A bateria tá quente. Tá indo. Mas eu tive. Tá. Foi muito bom ter. Foi do nada. É que eu acordei agora, tô com a cara arrotada. Mas depois Tá nós volta. ótimo, amigo. A galera que assistiu, que está assistindo ainda é isso. Vai, milita sim, numa situação de injustiça, entra no meio sim, se politiza sim, por conta que é isso que vai dizer, talvez não o nosso futuro, mas as próximas gerações. Exatamente. A Vamos gente tem, plantar nossa semente, né? com certeza, a gente tem muito exemplo no mundo que deu certo, então eu acredito que o Brasil, mesmo com toda a diversidade, vai dar tudo certo sim. Até porque a diversidade é a parte mais bonita daqui, né? É maravilhosa. Beijo!